Haverim vehaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana chama-se Korah. Korah era primo de Moshe Rabbeinu. Trata-se, assim, no sentido figurado, de um dos trechos mais eletrizantes, podemos usar esse termo, da Torá. Eu tinha dito que em Bamidbar iriam acontecer, na leitura desse livro, iriam acontecer muitas coisas que, para moldar o povo de Israel e ver quem realmente teria o mérito de entrar na terra prometida. Pela chá passada, Shelach Lechá, já tivemos um exemplo disso, e a condenação daquela geração de não poder ter esse mérito. Para a gente entender direitinho, eu vou fazer um pequeno retrospecto dessa árvore genealógica, pouca coisa. Ainda os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que a gente encontra isso na Torá. Uma delas era a tribo de Levi, que foi tirada por Deus. Os levitas, está na perashá passada. Verrayu li halviim, os levitas serão meus de Deus. Ele separou os levitas para servirem no templo. Assim como Deus separou dos levitas Aharon, o irmão mais velho de Moisés, e se tornou Aharon a Kohen, para ser sacerdote. Então, Kohen não é uma tribo de Israel. Kohen é uma classe, né? Uma classe que pertence à tribo de Levi. Moisés, o grande Moshe Rabbeinu, o redentor de Israel, continuou sendo levita. Embora o administrador escolhido por Deus. Levi, então, aquele filho de Jacó, ele teve 3 filhos: Gershon, Kehat e Merari. Kehat teve 4 filhos: Amram, o mais velho, Itzhar, Hebron e Uziel. Dos filhos de Amram, que vieram Miriam, pela ordem de idade, Miriam, Arão e Moisés. De Itzhar, era o outro filho, o segundo filho de Kehat, é mencionado Korah. E do filho mais novo, de Kehat, chamado Uziel, foi mencionado o nome de Elitsafan. Elitsafan era filho de Uziel. E este Elitsafan foi usado como um pretexto para uma grande revolta, uma discórdia grande, que foi engendrada pelo Korah. Ali dentro de Israel, custou a vida de muita gente. Elitsafan, que era filho de Uziel, ele foi nomeado para ser o Nassi. O Nassi seria o príncipe, né, da família de Kehat. Foi quando entrou Korah, que já não estava muito satisfeito com Moisés e Arão dirigindo o povo, e muitas outras coisas. E o Korah disse: mas peraí, pela ordem aí da família e tudo, eu sou da família, eu tenho direito a esse cargo. Porque o caso é que essas ordens emanavam de Deus, que viu em Elitsafan, filho do mais novo, Uziel, assim, qualidades morais maiores que Korah. Korah tem uma história complicada. Ele trabalhava na tesouraria do faraó, lá no Egito, era um camarada muito rico. Ele não ficou muito satisfeito, não, com a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Ele era daqueles que se aproveitava da situação. Sempre tem os aproveitadores de cada situação.
Sempre tem aqueles que querem estar mais perto dos que estão no poder, dos governantes, etc. Um termo interessante é aquele helenistas que a gente usa quando conta a história de Hanukkah. Lembram? Os helenistas e tal. Muitos Rahamim me explicam que estavam falando dos próprios judeus. Helena, a gente sabe que vem da Grécia, né? É a chamada Helena de Troia, mas veio Grécia, com toda aquela luta que teve, é uma outra história. Então os gregos, os helenistas e tal, muitos judeus se tornaram helenistas, porque estavam lá do lado e tal, da grandeza, mas os gregos não destruíram o Beit HaMikdash. É apenas citando que Cora também estava se aproveitando assim da situação, e ele, contam os sábios que ele quando o povo, porque nessa hora o faraó não quis ter mais nenhum judeu, nem perto dele, nem aqueles em que ele confiava, como era o Cora. E o Cora teve que sair, teve que juntar 300 mulas, que era o transporte da época, por causa das riquezas que ele acumulou ali. Os irmãos escravos e ele acumulando riqueza. As ordens eram emanadas de Hakadosh Baruch Hu. Korah não se conformou, tentou manipular tudo aquilo habilmente, progressivamente. Ele foi mexendo com as pessoas e ele chegou a envolver 250 eminentes pessoas, representantes, príncipes da congregação. Né? Era assim um protesto, né? Pela democracia, estavam falando, né? Armou uma campanha maquiavélica mesmo, digamos, para a destruição do caráter de Moisés e Arão. Né? As autoridades de Moisés e Arão nunca tinham sido questionadas antes. Hoje a gente vê, né, continuamente a gente assiste cada coisa de inúmeras formas, tem uma diferença aí. Uma diferença muito grande é que quando se formam nos nossos dias partidos, etc., você pode se formar quantos quiserem, aqui e ali. Naquele caso, nós estamos falando de Hakadosh Baruch Hu. Ele estava no comando, ele estava levando o povo de Israel. Claro, não teve nenhuma consulta ao povo para ver que se Moisés liderasse, Arão fosse o sacerdote, o Kohen Gadol. Não era isso, era Deus que mandava. O próprio Moisés, quem lê, lá naquele encontro, né? Naquele encontro que ele teve com Deus, ele demorou, foram 7 dias ele relutando com Deus, ele não queria assumir esse cargo, não. Ele não queria assumir esse cargo, mas a ordem era divina. A ordem era divina. Eu acho que é em Mishlei, por exemplo, de Salomão, que diz lá que muitos são os pensamentos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é a ideia de Deus. Foi exatamente isso que prevaleceu. Moisés, já conhecemos a história, Deus tinha feito aquela escolha, ele sabia, Moisés é diferente, nesta geração aí ele vai comandar tudo. Moisés nunca tinha sido escravo, teve uma educação esmerada ali dentro do palácio do faraó. Né? Teve várias coisas importantes que fez Deus escolher, e a simplicidade que ele era. Mas Moisés sempre foi mais solitário, mais quieto, né? Ele cumpria as ordens, ele era mais solitário, né? Ele era muito respeitado, era muito temido. Agora o pessoal sabia que aquele era um homem de Deus, né? Mas eles não tinham, por exemplo, um amor espontâneo, assim como ocorreu com o próprio Arão, Miriam,
Josué, o rei Davi, o pessoal adorava-os. Ele tal, porque ele tinha. Moisés, não era de sorrisos. Ele era um homem de ação, de muita ação. Ele cumpriu, ele focou a vida dele naquela missão de líder e profeta e passou e executou-a com maestria. Dedicou toda a sua vida. Tempo integral, dedicação exclusiva, como a gente chama hoje, para concluir aquela missão que lhe tinha sido dada por Deus e concluiu, né? Aí o Cora continuou com aquilo tudo e mexeu para cá, para lá, envolveu as pessoas, tudo. A Torá não é contra, assim, polêmica, discussão, quando elas se realizam com franqueza, com autenticidade. São muito conhecidas as discussões da Torá entre Hillel, Shammai, duram até hoje, gerações, assim, mas existe, assim, um respeito mútuo, tem a opinião contrária, sincera, ela é respeitada. Ali não, tinha que haver uma quebra, né, desmoralizar Arão, Moisés e tudo, tal, e isso não foi bom aos olhos de Deus. A gente sabe tudo isso como é que termina. Fica uma coisa intrigando, né? O Cora era muito inteligente, era rico, né? Então a gente fica pensando num cara desses inteligente, né? Ele não tinha que ter achado uma outra pessoa para implicar, vamos dizer assim, para provocar, do que o próprio Moshe Rabbeinu, que estava na cara, né? Que o trabalho ali era pela mão de Deus. Os Chachamim dizem que tem uma explicação para isso, que chama-se Kiná. Kiná significa inveja. A inveja, desejo material, ambição pela honra, abreviam a vida humana. Está no Pirkei Avot. Exatamente o que aconteceu, sabem todos da história do abismo, tudo, lendo todo o trecho completo, não vamos entrar em todo o que aconteceu. Cora foi tragado com todo aquele pessoal. E entra aqui, eu gosto sempre de citar, porque isso é muito importante, né? O homem e sua esposa. Quem lê o início da Perashá vai ver que eram Cora, Datan, Abiram, e tinha mais um outro chamado On e tal. Ele estava no meio desse complô. Quando chegou no dia do problema, a mulher de On, ela estava olhando e disse: esse negócio não está bom. Eles estão provocando quem eles não devem. E ela pegou o On assim, puxou: olha, é melhor tu não sair hoje, tu não vai, né? Não vai, fica em casa, não te mete nesse negócio. Os sábios dizem que nós devemos ouvir a nossa esposa. Temos que ouvi-la, porque a mulher sábia, ela constrói, ela engrandece o seu lar, né? E aquela mulher insensata destrói o seu lar com suas próprias mãos. Foi o caso da mulher de Cora, né? Que ficou forçando a barra. Então, nós somos um, homem e mulher, eles se completam, sim, em muitos sentidos, né? Um outro fato importante, o povo mais uma vez depois se rebelou, se zangou, e porque tinham morrido os filhos de Israel, eles já estavam com aquilo na cabeça que não iam entrar na terra de Israel, e Deus se zangou, e dessa vez Moisés não conseguiu parar a ira de Deus. Ele sentiu isso. Deus estava zangado, começou uma mortandade entre o povo. E esse episódio é um episódio de cunho espiritual muito grande. Moisés pede para Arão, ele pede para: pega teu incensário, coloca aí os quetores, os incensos, coloca o incensário, aquilo que Deus tinha mandado fazer para o Mishkan e tudo, era sagrado.
e vai lá para o meio, começou mortandade, vai para o meio do povo. As pessoas iam caindo. E Arão foi com o incensário sagrado do Mishkan e ficou entre os mortos e os vivos. E o anjo da morte não conseguiu passar por aquela figura chamada Aharon HaKohen. Não conseguiu. Olha a grandeza desse homem. Olha a grandeza que tinha Aharon HaKohen. E isso a gente pode ter. Ninguém está comparando ninguém com Moshe Rabbeinu nem Aharon HaKohen. Mas podemos nos elevar espiritualmente. Cada um tem uma centelha divina dentro de nós que a gente pode chegar àquilo. Ele parou a mortandade. Não adiantou. O anjo da morte não conseguiu cumprir. Pô, parou ali. Morreram 14.700 pessoas. É um episódio que eu sempre me empolgo muito falando por causa da importância que existe em cada um. Arão é aquele, o Reu Shalom, o Verodev Shalom. Ele procurava a paz, ele arrumava a paz onde tinha briga. Ele entrava e arrumava. Então foi esse o grande Aharon HaKohen. Então quem sabe que a gente pudesse, todos aprendêssemos a nos conduzir de uma forma com relação aos demais, evitando discórdias, egoísmo cego. Isso que cega as pessoas, destrói, né? Muitas vezes essas disputas, essas coisas, elas chegam a ser devastadoras. Tenhamos sempre a Kadosh Baruch Hu conosco. Shabbat Shalom Mevorah.